isso é um assunto que sempre deixa dúvidas, inclusive para os mais experientes. Como dimensionar o tamanho do aquecedor? Como é que a gente faz para que o usuário, o consumidor, o cliente fique satisfeito? Toda pessoa que pensa em ter um aquecedor a gás, ela sempre pensa primeiro, e é certo isso, sempre pensa antes em ter conforto no banho. Depois entra no assunto economia de dinheiro, porque todos sabemos que energia elétrica, que é o combustível do chuveiro elétrico, é uma coisa muito cara, né? E não é só no Brasil, a energia elétrica ela é cara no mundo inteiro, tá? Então a gente pensa em aquecedor a gás, mas sempre relaciona o banho do aquecedor a gás com alguma experiência de banho num hotel, na casa de um amigo, sei lá, que tem o aquecedor, e foi aquele banhão de rei, né? Então, quando eu, consumidor, né, eu, usuário de aquecedor, ou candidato a usuário de aquecedor, quando eu nunca tive um, eu vou até uma loja, sou atendido por alguém, e essa pessoa, e aí a pessoa, né, se apresenta, tá? E o que eu posso lhe ajudar? Eu quero um aquecedor a gás. Aí vem aquela pergunta: o senhor já tem noção, já tem ideia de que aquecedor comprar? A resposta sempre é: não, pois eu andei dando uma olhada, falei com um amigo, mas é que assim, eu tenho 3 banheiros lá em casa, cada um tem um chuveiro, então eu quero um aquecedor para 3 banheiros. E aí começa a confusão, né? Por quê? Aquecedor, não adianta só a gente pensar na quantidade de banheiros, não adianta só a gente pensar na quantidade de chuveiros e torneiras, a gente precisa juntar todas as informações e com essas informações a gente ainda precisa ter noção de quanto tem de disponibilidade financeira para investir nesse banho. E também, quando eu falo investir nesse banho, não é só o equipamento, o tamanho do equipamento, aquele investimento direto ali na hora da compra. Tem também um investimento em manutenção, não manutenção aquela feita pelo técnico, uma manutenção periódica, mas sim a manutenção do meu banho, volume de água, que é pago, e volume de gás, que é pago, né? Porque quanto maior o aquecedor, maior o consumo de água, quanto maior o aquecedor, maior o consumo de gás. Que também não é bem assim. O aquecedor pode ser grande e o consumo de gás e de água pode ser pouco, pode ser baixo. Ué, como isso? Como é que a gente faz para ter um superaquecedor e um consumo pequeno de gás e de água? É simples, é só termos um chuveiro pequeno, uma ducha pequena. Então, o negócio vira uma confusão. Nossa, falei, tem cara aí que está tonto já, né? Vamos lá. A gente, primeiro, tem que definir exatamente que tipo de banho quer, tá? Então, se conversa com o candidato a comprar um aquecedor e vamos lá, vamos definir que tipo de banho eu quero. Eu quero um banho com chuveiro grande ou quero um banho com chuveiro pequeno? O que muda? Quero um chuveiro grande, mas quero um jato forte de água, quero fazer massagem, botar a cara na água e virar o olho para trás. Com o grande não vai conseguir, tem que ser pequeno. O pequeno se comporta pode se comportar da mesma forma que se comporta a água quando a gente põe o dedo na ponta de uma mangueira, né? Tá lá a mangueira de jardim, vai lavar o carro, segura a ponta, ela faz um jato forte. Por quê? Estrangulou a água, deu velocidade, deu pressão na batida, né? O chuveiro é a mesma coisa. O chuveiro, quanto menor, mais
mais restringe o volume de água, mais forte fica o jato, mas menor é o volume, tá? Chuveiro quanto maior, mais água para conseguir enchê-lo e menos velocidade, menos pressão nós teremos no jato. Então, chuveiro grande, água caída, volume; chuveiro pequeno, mais pressão e menos volume. Como é que isso me ajuda? Até agora eu acho que eu só compliquei a vida de quem está pensando num dimensionamento, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente define quando quer dimensionar um aquecedor. Primeira coisa que eu preciso saber: quantos pontos? Beleza? Preciso saber quantos pontos. Segunda coisa: vou utilizar estes pontos simultaneamente, sim ou não? Isso é muito importante. Qual a frequência de risco de utilização dos pontos ao mesmo tempo, né? Nunca, sempre, de vez em quando, uma vez na vida, né? Então, isso é o definitivo para a gente determinar o tamanho do aquecedor. E daí vem aquilo que eu estava falando há pouco, que é o tamanho da ducha e do chuveiro, tá? Então, gente, é um conjunto, uma mistura de tudo, tá? Aí a gente define o tamanho do aquecedor. Feita essa mistura toda, eu ainda preciso saber se eu, consumidor, né, ou o cliente de vocês, se tem condições, se está disposto a pagar o valor, porque quanto maior o aquecedor, maior o valor dele. Uma outra questão que é importante: aquecedor a pilha, aquecedor mecânico, aquecedor de tiragem natural, não serve para 2, 3 ou 4, seja a quantidade de pontos que for. Em algumas situações muito específicas consegue usar em 2 pontos, mas não é uma coisa extremamente confortável, é uma coisa que na maioria dos casos é difícil. Então, aquecedor mecânico, aquele que é acionado por pilha, ele é feito para um ponto só, tá? Ele não é para 2 pontos, é para um ponto de cada vez. Então não adianta comprar aquecedor enorme, violento, grande, que não vai conseguir usar em mais de um ponto, certo? Sempre aquecedor mecânico é para um ponto só. Pensou em usar com simultaneidade em mais de um ponto, aquecedor digital, ele precisa ter inteligência. A gente digita a temperatura que quer e ele faz com que a chama aumente, diminua em função da necessidade que a gente tem, né? Então, se por acaso nós já estivermos usando toda a água dele num chuveiro muito grande, abre uma torneira, o que acontece? Ele só divide a água, mas a temperatura se mantém, tá? Se está usando um pouquinho, está na torneira e abre um chuveiro, ele aumenta o fogo, a gente não precisa mexer nele, ele aumenta, ele busca o resultado final que nós digitamos, que é a temperatura, e vai embora, tá? Às vezes o número de pontos da casa não é tão importante quanto o número de pessoas que vão utilizar, né? A gente pergunta para o cliente, ou os consumidores que por acaso estejam me ouvindo aí, digam para o vendedor: na minha casa somos 5 pessoas e 2 pessoas obrigatoriamente tomam banho de manhã no mesmo horário, um em cada, né, claro, um em cada banheiro. Então nós temos obrigatoriamente o uso de 2 chuveiros ao mesmo tempo. Que tamanho de aquecedor? Bom, nós precisamos definir o tamanho do chuveiro. Se é uma ducha com vazão de 6 litros, nós precisamos um aquecedor que dê 12 litros. Não é bem assim, a gente precisa um pouquinho mais. Eu sugiro sempre que
o somatório de volume de água das duchas seja acrescido de 50%. Nós chegamos no aquecedor ideal. Exemplo, somo todo o consumo de água que eu tenho na casa e eu tenho 14 litros. Eu tenho, uso simultâneo lá, 2 chuveiros, 2 duchas de 7 litros. Eu tenho 14 litros. Que tamanho eu compro o aquecedor? 21 litros. É 50% a mais do que o tamanho. Isso é uma sugestão que normalmente funciona, tá? Porque eu não fico nunca no limite, eu tenho uma sobrinha, a gente pode ter um inverno muito rigoroso, muito forte, então se eu vou usar 20 litros, com certeza eu compro um aquecedor de 30. Aí chega no mercado, não tem 30, tem 32, nunca põe para baixo, põe um pouquinho para cima e vê se cabe no orçamento, está tudo resolvido. Lembrando que para casas sempre a gente precisa de um sistema de pressurização, ou muita gente usa água direto da rede pública. Não é aconselhável, porque da rede pública na rua pode vir bolhas de ar, sujeira, terrinha, alguma coisa, porque a rede pública em determinados momentos ela precisa de manutenção, então no momento de uma manutenção pode entrar sujeira, um corte de energia lá na estação de bombeamento pode fazer com que venha bolhas de ar, e isso é um pouco arriscado. No caso do apartamento, não precisa de pressurizador, funciona direto, tá? Voltando, o aquecedor, somando o uso que realmente eu quero na minha casa, vai dar 30 litros de água por minuto. Que tamanho o aquecedor? 45. Opa, já começa a limitar, já começa a ficar caro, né? O que eu faço se eu tiver mais consumo do que eu tenho de tamanho nos aquecedores, pegando os maiores aí? Eu ponho 2 aquecedores, tá? Tem situações onde é mais negócio nós fazermos uma instalação hidráulica adequada e com 2 aquecedores do que colocarmos um grandão, né? Mais uma lembrança, o gás, a alimentação de gás tem que ser proporcional, porque quanto maior o aquecedor, maior o consumo de gás. Eu já ouvi aí, algumas vezes as pessoas me dizerem assim, não, eu quero aquecedor tal. Eu disse, bom, eu quero 3 chuveiros, 5 torneiras, tudo junto, beleza. Aí eu disse, esse aquecedor consome 5 kg de gás por hora quando está sendo usado. Nossa, mas por que o que eu tenho hoje já dura 2 meses, ou seja, vamos lá, 1 kg de gás por hora, agora por que esse consome? Porque ele é maior. Então tudo é proporcional, tá? Finalizando, o nosso raciocínio aqui. Número de pessoas que nos leva à obrigação de uso simultâneo, ou frequência de uso simultâneo dos chuveiros. Então, quantos utilizam? Daí, o tamanho, isso determina o tamanho da ducha, ou eu escolho o tamanho da ducha, e aí é um cálculo matemático simples, direto. Ducha de 10 litros, 2 são 20 litros, 3 são 30 litros. Acrescenta 50% em cima desse somatório. Exemplo, 20 litros vira 30, 14 vira 21, 8 vira 12, tá? Escolho um aquecedor digital e parto para a compra e para a instalação. A pressão da água também influi. Se a água for muito fraca, a gente nem atinge esses volumes propostos, ou aspirados, eu imagino que terei, mas não consigo, tá? E uma dica importante, hoje a maioria dos prédios, e principalmente já existem regras, aí tem lei, tem locais onde não pode construir, não sei, não tenho certeza, realmente é uma coisa que eu
não posso garantir aqui, mas talvez já seja obrigatório em todo o território nacional, se alguém aí souber, pode ajudar. Mas muitas cidades, sim, isso eu tenho certeza, já obrigam a se fazer medição individual de água, de consumo de água em condomínios. Eu construo um prédio de apartamentos, eu sou obrigado a colocar hidrômetros medindo o consumo de água por apartamento. Os hidrômetros utilizados, tá, a grande maioria não tem vazão superior a 27 litros por minuto. Para quem compra ou para quem vende um aquecedor hoje, é muito importante essa informação, porque eu já participei aí de discussões, já tive que ajudar a resolver problemas de empresa que vendeu e cliente que estava insatisfeito porque foi lá, pediu o maior aquecedor da loja, porque queria tomar 3 banhos ao mesmo tempo, ou melhor, queria que fossem possíveis 3 banhos no apartamento, mas o apartamento tinha um hidrômetro instalado que não passava mais do que 27 litros de água por minuto. Qual foi o resultado disso? No primeiro banho já consumia praticamente a água toda, porque é um apartamento com 3 banheiros, tinha 3 chuveiros enormes, e aí um deles já consumia praticamente toda a água do aquecedor. Então, além de não conseguirem o banho que queriam em 3 locais simultâneos, ainda não se podia abrir uma torneira de cozinha, por exemplo, no momento que o camarada estava no chuveiro, Então, isso é uma informação também muito importante, tanto para quem está indo comprar, avisa o vendedor, e o vendedor, o técnico, na hora da entrevista lá para decidir o tamanho do aquecedor, é importante que faça essa pergunta: tem ou não tem hidrômetro na sua casa, tá?